turma, tudo bem? Hoje a gente começa mais uma parte da nossa disciplina de patologia, a nossa segunda aula, e nossa segunda aula vai ser exclusivamente voltada para a pele. A gente vai relembrar alguns conceitos da pele que a gente já viu lá em anatomia. Como faz um tempinho já, a gente vai relembrar alguns conceitos, certo? Para vocês guardarem novamente. Então vamos lá. Relembrando, a nossa pele, né, ela é composta por três camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a camada mais profunda, tá? Lá na epiderme, a gente tem uma célula muito importante, que é o melanócito, né? Lembrando, o melanócito, ele tem a função de produzir a melanina, tá? O melanócito, ele é uma célula que fica ali entre a epiderme e entre a derme. Fica ali entre uma camada, né, entre essa parte de diferenciação entre uma camada e outra, tá? A melanina, ela é aquela proteína que é produzida pelos melanócitos e tem uma coloração amarronzada. Dentre as principais funções da melanina, a gente tem a de dar coloração à pele, aos olhos e ao cabelo e ajudar na proteção contra a radiação solar. Então, a melanina, quando ela é produzida, ela protege o nosso DNA, o nosso material genético. Altas exposições aos raios UV vai aumentar a produção de melanina, tá? Então, a gente tem um mecanismo de defesa. Relembrando esse mecanismo de defesa, a gente relembra a célula, né, da nossa pele. Então, olha só, a gente tem aqui representado a epiderme, a derme e a camada celular subcutânea ou a hipoderme. A gente consegue observar aqui, olha, os pelos, tá? O folículo piloso, o músculo eretor do pelo, uma glândula sudorípara, junto aqui a esse pelo, uma glândula sebácea. A gente tem na parte superior o extrato córneo, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Aqui na camada, na hipoderme, a gente tem os vasos sanguíneos, tá? Artérias capilares provenientes de artérias e de veias. Então, essa é a nossa pele, tá? Bom, novamente aqui representado, epiderme, derme e a hipoderme. Lembrando as camadas da nossa epiderme, a gente tem o extrato córneo, que é o mais superior, que descama, o extrato lúcido, mais fino e abaixo do extrato córneo e entre o extrato granuloso. Granuloso é porque as células, elas contêm grânulos, tá? O extrato espinhoso e mais abaixo o extrato germinativo ou extrato basal, que é o que fica em contato com a derme. E aqui a gente tem os melanócitos. Na nossa pele, a gente tem grande quantidade de glândulas sebáceas, né? Essas glândulas, elas ficam localizadas na derme. Então, a gente tem essa imagem aqui, olha, eu vou voltar um pouquinho para vocês verem, né? Aqui a gente tem a derme e aqui a gente tem uma glândula sebácea, tá? E as glândulas sebáceas, elas são consideradas holócrinas, ou seja, elas secretam um lipídio tanto para a luz quanto para o folículo piloso. As glândulas sebáceas, elas têm a sua secreção tanto no pelo quanto na parte superficial da pele, né? Então, olha só, quando essa célula está madura, ela morre e libera o seu conteúdo, né? Ela tem uma formação do tipo acinar, né? Então, olha só, a gente tem três tipos de formação tubulosa, os túbulos, as alveolares e as acinares. As acinares, elas possuem uma camada de membrana externa, tá? Ao redor das glândulas. E elas também são classificadas de acordo com o local de saída dessa secreção. Então, vejam, a gente tem as glândulas sebáceas que ficam acopladas ao folículo piloso. Então, quando elas liberam a sua secreção, elas lubrificam tanto o pelo quanto a superfície. E glândulas sebáceas que desembocam diretamente na pele, tá? Então, elas não estão associadas a um pelo, elas estão associadas a um poro, tá? A gente tem glândulas alveolares simples,
né? Então, um ducto só, e a gente tem glândulas ramificadas, com vários ductos. Então, aqui no caso, 3 ductos que vão liberar na superfície da pele. A gente viu bastante a parte de glândula lá quando a gente estudou em histologia, né? Que a gente tem o tecido epitelial glandular, então formados por essas glândulas. Onde a gente encontra a glândula sebácea? Bom, a gente encontra em todo o nosso corpo, menos nas palmas das mãos e nas solas dos pés, né? Mas em locais mais específicos, como na nossa face, tá? E na nossa região peitoral, nas nossas costas e muitas vezes também em grande quantidade no nosso bumbum e nas nossas pernas, tá? Função das glândulas sebáceas: produzir o sebo. O sebo ele é constituído principalmente de um material lipídico, ou seja, gordura. E esse sebo ele tem a função de lubrificar, impedir o crescimento de bactéria, auxiliar no controle da temperatura corpórea e a função de excretar resíduos. Então, muita gente acha que o sebo é do mal, né? Ai, não, eu tenho a pele muito oleosa, eu produzo muito sebo, é ruim. Não é ruim, você tem que controlar. Igual aquilo que eu sempre falo para vocês: tudo em excesso é ruim e tudo em falta também é ruim. Então, ter o sebo é normal, gente. É normal você ter uma pele que ela vai se apresentar lubrificada, né? Ela vai ter a proteção ali. O sebo ele tem a função de proteção da nossa pele, tá? Como é que ocorre a produção desse sebo? Então, olha só, aqui a gente tem uma glândula sebácea, né? Aqui no caso, a gente tem a produção desse sebo, mas já indo para um outro local, que no caso é a acne, que a gente vai ter uma aula específica sobre ela, tá? Então, olha só, aqui na glândula a gente tem as glândulas, né? Na pele a gente tem as glândulas. Essa glândula começa a liberar o seu conteúdo, só que o que que ela encontra aqui? Um poro fechado, né? Então ele não tem como sair dali. Pode ser por causa de poluição, pode ser por causa de bactéria, pode ser por causa de excesso de maquiagem, excesso de creme, tá? Que impede a saída. Com o impedimento dessa saída, a secreção vai começar a se acumular cada vez mais e vai formar uma protuberância, que no caso aqui é uma espinha, tá? Depois de um tempo, essa espinha ela estoura, né? A pele não aguenta a pressão, estoura e aí libera todo o seu conteúdo que aqui já está infeccionado, inflamado, tá? Olha só os estágios, né? Então, o pelo, obstrução e começa a bloquear. Por isso que a gente sempre tem que fazer a limpeza da nossa pele. Não dormir de maquiagem, né? Evitar ficar muito tempo com algum creme que seja muito oleoso na pele. Para quê? Para manter a pele limpa e com os poros prontos para a saída daquela secreção, tá? Então, algumas informações sobre essas glândulas, né? A acne, então, que a gente vai ter uma aula específica para ela, ela resulta da inflamação dessas glândulas sebáceas por bactérias que vivem na nossa pele. A gente tem o Propinium acnes, que é a bactéria que vive na nossa pele, vive muito bem, obrigado, mas quando ela tem oportunidade, ela vai infeccionar os poros, tá? A produção de sebo, ela sofre principalmente uma regulação hormonal. Então, os nossos hormônios influenciam na produção desse sebo. Por isso que na nossa adolescência, a gente vai ter uma produção mais elevada desse sebo, tá? Além da puberdade, a gente tem também em outros estágios da nossa vida. Então, no caso, após o nascimento, tem bebezinho que fica com as manchinhas na pele, né? No caso, a produção acneica, tá? A gente tem também em outras fases da nossa vida, quando a gente está com alguma disfunção hormonal, tanto nós mulheres, disfunções hormonais relacionadas ao ovário, aos ovários, tá? E também de hormônios tireoidianos. A pele, ela tem alguns graus de hidratação, tá, gente? Então, a gente consegue observar como um alto poder, né, de preservação dessa água que a gente tem na pele. Quando a gente está com a pele desidratada, quando a gente tem uma desidratação, a gente tem uma perda excessiva de água e a pele ela serve justamente para evitar essa perda. Quando a gente fala de hidratação, a gente está falando de uma pele saudável, tá?
E xerose é um termo muito utilizado para falar de ressecamento da pele. A xerose, ela pode ser reversível, né? Então a gente pode reverter esse fenômeno, mas depende muito do fator causador, né? Do que causou aquele ressecamento, para reestruturar o equilíbrio da pele, tá? Para fazer com que ela volte a ser uma pele saudável, hidratada. Alguns fatores que causam ressecamento, fatores genéticos, ambientais, comportamentais, então fumo, bebida alcoólica, o estresse, a idade, o sexo, alguns solventes orgânicos, então alguns produtos utilizados, detergentes, algumas doenças como a psoríase, a ictiose, a dermatite e alguns medicamentos, no caso aqui representado a isotretinoína, o famoso Roacutan, que vai tratar a acne, né? Então, muitas vezes a isotretinoína para muitos pacientes, a maioria deles, deixa a pele muito ressecada, né? Então, tem um ressecamento tanto da pele como um ressecamento das mucosas, tá? Então, boca, nariz, região genital, região anal. Então, causa esse ressecamento excessivo. Aqui a gente tem duas imagens. A gente tem uma pele normal, né? Isso aqui é microscopia. E aqui no B, uma pele ressecada, tá? Essa pele ressecada, né, a falta de água faz com que alguns filamentos se unam à superfície dessas células, né, gerando um espessamento da camada córnea. Então, aquela camada córnea que tinha aquele processo de renovação, aquele processo de renovação se torna mais rápido e mais frequente, justamente porque a pessoa vai estar tendo o ressecamento dessa pele, tá? Então, o ressecamento ele está relacionado à nossa camada mais externa da pele, o estrato córneo, a camada mais superior, a camada mais externa, né? O estrato córneo ele é composto basicamente por células chamadas corneócitos. Os corneócitos eles se originam de um queratinócito, né, que vai se proliferando desde o estrato córneo. Então, veja aqui uma pele normal, né, a representação, e aqui uma pele seca, uma pele ressecada. Olha a camada córnea, como ela está com as células muito mais espaçadas, né, entre elas. A gente tem uma importante participação dos lipídios e das proteínas na nossa hidratação da pele, né? O que acontece? Os lipídios e as proteínas, eles vão manter a quantidade de água na pele, porque vai formar um filme lipofílico, né? Esse filme que fica na parte superior da nossa pele vai dificultar a saída da água, né? Então, a água, a pele vai se manter hidratada, tá? Então, nós temos essa barreira natural, tá? De proteção contra a perda de água. E dentre os lipídios que a gente tem na nossa camada córnea, 40% são ceramidas, 20% os ácidos graxos e 25% colesterol, tá? A importância desses lipídios, né, faz com que nós tenhamos uma camada, né, de lipídios de proteção. Tanto uma camada que fica entre os corneócitos, na forma de lamelas. Então, a gente tem aqui os corneócitos na parte superior, mais corneócitos na parte inferior, e entre uma camada e outra, a gente tem essa camada de lipídios. Tá? Além dessa camada, a gente tem os corneodesmossomos. Os corneodesmossomos são estruturas que ficam entre uma célula, entre um corneócito e outro. São essas estruturas vermelhas aqui. São proteínas que estão ligando um corneócito a outro. E isso faz com que eles não fiquem o quê? Separados e tenha perda de água nessa separação, tá? Então, são fundamentais para manter a espessura, pois mantém os corneócitos juntinhos. Vamos agora falar um pouquinho da importância da água, por que ela é tão importante assim para a nossa pele, né? A água, ela vai fazer com que a pele fique hidratada, tá? Ela retém a água fica retida na nossa pele, então a gente consegue sim manter a pele hidratada. A gente tem canais na nossa pele que facilita a reposição de água externa, de água endógena, né? Então, no caso, as aquaporinas, que são os canais de água. Olha aqui, a gente tem
uma célula aqui e a outra célula do outro lado. Nesse canal, a gente tem as aquaporinas, né? É o canal de aquaporina que mantém as moléculas de água preenchidas aqui dentro por causa de uma polaridade, né? Então, as moléculas ficam aqui nessa camada, hidratando a pele. Além da nossa proteção natural, nós temos também mecanismos de hidratação que são feitos pelos cosméticos, né? Então, os cosméticos eles visam reverter esse processo de desidratação. E a gente tem alguns mecanismos: oclusão, umectação, hidratação ativa, recomposição de lamelas e indução da formação de aquasporinas, tá? Vocês vão ter, provavelmente, em cosmetologia, uma parte específica para isso. Então, aqui a gente só dá uma pincelada nesse conteúdo para depois vocês verem de uma forma mais específica em cosmetologia. A primeira classe de cosméticos, os cosméticos de oclusão. Tá? Eles formam um filme lipofílico logo acima da camada córnea, né? Então, em cima da pele, bem em cima, ele forma esse filme. Quem são esses cosméticos? Os óleos vegetais, as manteigas, os óleos minerais e os compostos de petrolato, tá? Eles não são muito bons, tá? Esses cosméticos de oclusão, porque eles fazem com que a gente também não retenha só a água, né? Mas também impeça a saída de algumas substâncias da pele, no caso o sebo também, e algumas bactérias podem ficar no meio desse filme lipofílico, causando uma infecção de pele, né? Consequência, então, aumento da permeabilidade, pode desenvolver uma irritação e aumenta o crescimento microbiano. Próxima classe, os cosméticos de umectação. Eles formam esse filme, mas eles mantêm a água entre o filme e a camada córnea e também na parte superior. Tem a função de reter a água atmosférica, tá? A gente tem os umectantes em formulação OA e em formulação AO, ou seja, OA, óleo e água, tem um efeito mais imediato, e AO, água e óleo, e um efeito mais prolongado. Quem são esses ativos? Queratina, os polissacarídeos e os glicóis, né? Então, aqui a gente tem os dois tipos de fase, olha, OA, então a água e no centro a gente tem o óleo, e AO a gente tem o óleo e no centro a gente tem a água, tá? Outro tipo de cosmético de umectação ativa, aqui não fica uma camada superior de água, apenas uma camada entre a substância e a camada córnea, tá? Então, ele permeia a camada córnea e liga-se nas moléculas de água dessa região. Então, ele diminui, consequentemente, a perda dessa água interna. E a próxima classe, os de reparação de barreira, tá? Essa classe aqui ela é muito importante porque ela é composta basicamente por aditivos, né, que contém na sua composição ceramida, ácidos graxos, colesterol, lanolina. Então, eles renovam a pele, eles fazem uma reparação tanto das propriedades biomecânicas, resultando numa reidratação cutânea da pele, tá? Então, eles reconstroem a barreira, fazendo com que a água também fique retida. Bom, agora a gente entra em uma outra parte, quando a gente fala da pele, que é a coloração e a espessura da pele, tá? Então, teve um cara, há uns anos atrás, que ele fez uma classificação da pele. Então, ele classificou a pele de acordo com a coloração. E essa coloração, ela estava diretamente relacionada com a reação solar. Ou seja, como que a pele, ela se apresenta em constante contato com o sol. Ele classificou a pele em muito clara, clara, clara média, média, escura ou muito escura. Então, foi essa classificação da pele que ele criou. A gente sabe que hoje em dia essa classificação não é muito utilizada, tá, gente? Vocês terão que preencher fichas, então vocês colocarão nessa ficha muito clara, clara, mas as outras descrições que ele fez não são descrições muito utilizadas e não devem ser utilizadas atualmente. Então, por exemplo, pele celta, pele europeu de pele clara, europeu de pele escura,
pessoas típicas do Mediterrâneo, marrom, parda. Aqui essa última classificação ele utilizou pele negra, né? A gente tem que utilizar a pele preta. Esse é o sinônimo correto, tá? E acaba se tornando uma classificação muitas vezes racista, né? Então eu não gosto de utilizar, eu gosto mais de utilizar a classificação da coloração mesmo da pele, é a que vocês vão precisar na hora de fazer uma ficha de anamnese. Então vamos lá para a reação solar. A gente tem uma reação solar da pele clara, queima com frequência e raramente bronzeia. A pele clara queima com frequência e às vezes bronzeia. Clara média, às vezes queima, bronzeia com frequência. Escura média, raramente queima e bronzeia com frequência. A escura, pele natural marrom negra, ou seja, bronzeia, e a muito escura também bronzeia, certo? A gente tem aqui também que ele classificou a cor dos olhos e dos cabelos. Mas, para nós aqui do Brasil, a gente tem uma variedade muito extensa, né? Então, a gente tem uma miscigenação muito grande. Então, a gente não consegue relacionar o tom de pele com muitas vezes a cor do cabelo ou a cor dos olhos, tá? Então, o certo é você fazer uma classificação descritiva daquilo que você está observando, tá? Olha só a tabela novamente, essa aqui eu retirei do livro de vocês, né? Então, característica e a sensibilidade ao sol, tá? Isso também é importante para vocês instruírem os clientes de vocês, né? Olha, utiliza um protetor com um fator mais alto, um fator mais baixo, né? Então, é importante sim vocês instruírem os clientes de vocês. A classificação aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Outra representação dessa classificação, também mostrando a cor dos olhos, né, a cor dos cabelos. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem como ter, né, essa classificação igual ele fez, né? A gente tem uma variedade muito grande, isso é muito rico, é muito bom a gente ter, né? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a raça, tá? A gente fala muito diferenças de acordo com a raça. O que é raça, tá? A raça é uma construção social usada para distinguir as pessoas, né, em termos de uma marca física, da coloração da pele, tá? Mas esse conceito de raça, ele é usado de uma forma errada, tá, gente? Porque ele é responsável por manter um sistema de desigualdade social. Então, a gente não deve utilizá-lo. Existem raças diferentes, a gente tem raça diferente no nossos seres humanos, temos raças diferentes. E foi comprovado, né, de acordo com uma pesquisa do nosso DNA, lá de 2017, que a cor da pele não define raça. Nós não temos o tom da pele definindo a raça das pessoas, tá? A gente não tem. Cada pessoa tem um DNA diferente e uma pessoa que tem uma mesma coloração de pele que a outra não significa que elas pertencem à mesma raça, porque elas têm DNAs diferentes, elas têm uma informação genética diferentes umas das outras, tá? Então isso não define. A cor da pele não define raça, tá, gente? Então, depois vocês deem uma lida nisso. É um conceito que leva ao racismo. Em pleno século XXI, a gente falar de raça é uma coisa que se torna errada, tá? Então, foi aí comprovado pela Science que, analisando os genomas, a gente tinha traços do DNA parecidos, entretanto, com características diferentes, certo? Isso aqui é o nosso censo demográfico, né? Como é que o IBGE ele classifica nós aqui no Brasil. A gente tem uma classificação branca, preta, amarela, parda ou indígena. Por isso que eu falei que utilizar o termo negro, né, é errado. A gente utiliza o termo preto, ok? Então a gente tem ali, olha, a quantidade de pessoas, né? Brancas, pretos, amarelos, pardos e os indígenas, ok? E falando disso tudo, falando de pele, eu vou colocar agora um pouquinho da avaliação da pele. Vocês vão aprender a fazer isso
de uma forma magnífica mais para frente. A gente tem que avaliar essa pele, vocês vão aprender a avaliar de acordo com o pH, a umidade da pele, a elasticidade e a temperatura, tá? A umidade também vocês vão avaliar se é uma pele normal, eudérmica, se é uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele mista, tá? Então, a umidade da pele vocês também vão aprender. Inclusive, vocês vão ter acesso a um aparelhinho muito legal, parece um termômetro que vocês encostam na pele e ele faz a avaliação, se é uma pele oleosa, se é uma pele que está hidratada, lembrando que oleosidade e hidratação são duas coisas diferentes. Você pode ter uma pele oleosa, mais ressecada, né? Então você que não está hidratada, não tem uma hidratação correta, tá? E a elasticidade também, então, como que essa pele ela puxa e ela volta ao normal, né? Se você tem uma pele mais elástica, uma pele que está precisando de um tratamento para melhorar a elasticidade, a temperatura, tá? E a infecção dos folículos pilosos, a quantidade de bactérias que vivem ali, ok? Então, essa foi a aula sobre pele. Agora sim, a gente pode começar a falar das doenças que acometem a nossa pele. Relembrem os conceitos, peguem o material de anatomia do sistema tegumentar para a gente poder entrar a fundo aí nas doenças, certo, pessoal? Até a próxima aula e bons estudos!